hoje. Examinem essa situação. Indivíduos e líderes tidos como esquerda, como Lula, no poder, criticados por uma oposição de extrema direita, que o chama de direita, veladamente, que o chama de incompetente, ineficiente, corrupto, etc., os mais moderados, e outros mesmo de esquerdista, comunista, maluco, etc. O país todo afundado, e quem é o culpado? Lula. Quem é o culpado? As esquerdas. Quando cair Lula, vão ser as esquerdas. Isso aí é um verdadeiro absurdo. Observem bem a questão do Lula. Vejam as relações, por exemplo, de Lula com Romeu Tuma e depois Romeu Tuma Júnior. Vejam o que eles dizem de Lula. Lula apoiou Romeu Tuma, e nunca escondeu isso, oficialmente para senador em São Paulo, e ele foi eleito senador. Romeu Tuma é um torturador do Araguaia, tem dados sobre isso. Depois nomeou o filho do Tuma Júnior, um delegado sem expressão nenhuma, para um alto cargo do Ministério da Justiça. Veja o relacionamento de Lula com a ditadura militar. O Lula contra a eleição indireta de Tancredo Neves, que foi um caminho mais curto. Lula contra a Constituinte. E não eram razões dele ser esquerdista, não, porque ele nunca foi. Quais eram as razões dele? Não eram razões de ser esquerdista, muito socialista, autêntico, queria autenticidade. Vejam bem tudo isso. Então, onde está o Lula, um momento sequer fora do esquema neoliberal e do esquema imposto pelo Império Americano, seja de uma fração ou de outra desse império? E o que ocorreu no Brasil? As esquerdas resolveram participar sabendo quem é Lula, ou muito ignorantes e não investigar quem é Lula, resolveram participar de governos pró-imperialistas americanos. Décadas se passaram. E levaram até uma situação dessa no Brasil. Vejam bem, porque não tomaram conhecimento de uma série de coisas que estavam óbvias, está dito aqui. Há livros sobre o assunto, sobre esse assunto, detalhando o que sei de Lula, José Neumann de Pinto. Há livros mencionando tudo isso. A posição completamente diferente de Lula da de João Goulart, que era um reformista. Um reformista que foi coerente e até pagou um alto preço por não fazer o que o Lula está fazendo. Vejam bem, disseram que eu voltei americanizado. Este livro, também de uma pesquisa feita da Larissa Corrêa, uma pesquisa mostrando que centenas de sindicalistas brasileiros, aquela base do Lula toda, ou esteve nos Estados Unidos recebendo cursos da FLC, cursos doutrinários de federações de trabalhadores, ou simplesmente tiveram no Brasil e São Paulo centenas de cursos na década de 70. Essa é a base política do Lula. Vejam o que está dito. Romeu Tuma Júnior, assassinato de reputações. Vejam tudo isso. Vejam muita coisa dita por dentro do governo Lula, da Lúcia Hipólito. Vejam mesmo José de Souza Martins, PT, das lutas sociais ao poder, ou nome parecido, e assim por diante. Então, meus amigos, nós temos aí gravíssimos problemas. O Brasil se encontra realmente numa armadilha, num problema gravíssimo. Nós temos aí as esquerdas demolidas com isso tudo, demolidas ou por ignorância ou por oportunismo mesmo. Por quê? Essa participação que eu mencionava há pouco, das esquerdas, vamos dizer assim, né? Esquerda anti-imperialista, vamos ficar só nisso, esquerdas que não admitem que apoiar-se o imperialismo seja esquerda, anti-imperialista. Vejam isso, Reforma, Revisionismo e Oportunismo, da Rosa Luxemburgo. Um livro aqui há mais de 100 anos que mostra que o único resultado que pode ter da participação de esquerdas mais autênticas num governo pró-capitalista, neoliberal, não havia nem neoliberalismo na época, dessa forma de hoje, mas em governos desses, é a desmoralização, é a corrupção. E o resultado está sendo o mesmo, que a lição é antiga. Reforma, revisionismo e oportunismo. O que nós temos é um imenso oportunismo de pegar carguinhos, emprego no governo, sindicatos, cargos em comissão, etc.
Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da saúde mental. A saúde mental é fundamental para que as pessoas desempenhem bem os seus papéis sociais. Muito tem se estudado sobre a solidão, o desejo suicida, a depressão, a ansiedade e muitas síndromes as pessoas têm desenvolvido pós-pandemia. Não que elas não existissem, mas elas aumentaram bastante pós-pandemia. Contudo, o que eu quero chamar a atenção é sobre a assistência a essas pessoas. Muitos têm planos de saúde, e os planos de saúde, sobretudo aqui, a gente sabe que no Brasil eles cobram um preço absurdo, mas na hora da assistência dos profissionais, eles pagam muito pouco, eles reconhecem muito pouco o profissional. Então, as pessoas não têm essa assistência adequada. Eu quero chamar a atenção dos governantes, de todas as pessoas que possam providenciar assistência à saúde mental, porque as pessoas estão com medo de viver, desenvolvendo síndromes. Vamos pensar como é que a assistência psicológica, psiquiátrica, assistência médica pode chegar de maneira mais fácil para que as pessoas tenham assistências e vivam melhor os seus papéis sociais. Braulio Tavares, o homem artificial, que na verdade é mentira, ele é um homem de verdade. E escreveu Travessia, que para mim é uma síntese da história da construção do nosso país aqui. O lar do passarinho é o ar, não é o ninho. O lar do passarinho é o ar, não é o ninho. A história do Brasil talvez se divida entre um povo autóctone e os indígenas que estavam aqui, que viviam soltos no mundo, sem fronteiras, não é? E os negros escravizados que foram trazidos da África e que também lá viviam soltos no mundo, sem fronteiras, e colonizados por uma cultura ocidental que é simbolizada pelo castelo, pela porta fechada, pelos muros fechados, e que a gente transformou agora nas grades dos nossos prédios, nos condomínios fechados com segurança. A rua é o espaço do encontro, da surpresa, da liberdade, né? A esquina onde você tem a encruzilhada, onde você pode sempre encontrar o novo. E o castelo é aquele lugar fechado, protegido por uma ponte levadiça, e que é um exemplo, na verdade, de uma sociedade de exclusão e não de encontro. O lar do passarinho é o ar, não é o ninho. Então, eu prefiro ser menino passarinho, embora tenha que morar num prédio, mas no meu ainda não tem grade, pelo menos isso. O que você quer? Viver no espaço aberto, solto, como Braulio nos ensina, que é o nosso verdadeiro lar, é o ar, né? E não um lugar fechado. Ou você prefere viver protegido atrás de câmeras, grades, fechaduras, seguranças? Que será que pode nos completar mais? A alegria é a prova dos 9. Beijos e até!
Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres e hoje eu vim falar sobre a artrite reumatoide, uma doença crônica, inflamatória e autoimune, que provoca dores, inchaço, edema e cansaço. Essa doença foi muito bem retratada no filme do artista francês Renoir, um pintor que tinha artrite reumatoide, que acabou causando deformidades ósseas, deformidades articulares, comprometendo a qualidade de vida desse pintor. A causa da artrite reumatoide não é compreendida, mas parece que o contato com certos vírus, bactérias associados a uma genética mais sensível leva ao desenvolvimento da doença, que atinge cerca de 1% da população e que também está associada, por exemplo, a doenças cardiovasculares. Por isso é muito importante, nos exames anuais, a pessoa avaliar como é que estão os níveis de gordura no sangue, além dos níveis de glicose e também de vitamina D. Isso porque a carência de vitamina D prejudica o tratamento de qualquer doença autoimune. É claro, então, que se os níveis de vitamina D estiverem baixos, essa vitamina, que é o colecalciferol, precisará ser suplementado. Quanto à dieta, também é muito importante averiguar o consumo de ômega 3, porque o ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias. Então, se você não consome peixes, se você não consome nozes, castanhas, sementes, muito provavelmente você vai precisar suplementar esse tipo de ácido graxo. Enquanto o ômega 3 possui propriedades anti-inflamatórias, alimentos como o glúten e os laticínios, leites e derivados, podem inflamar mais o organismo. Então existe um grupo de pessoas que, quando se expõem em demasia a alimentos que contenham glúten, como pão, macarrão, biscoitos, pizza, ou alimentos que contêm muito queijo, muito iogurte, muito leite, se inflamam mais. E com isso as dores aumentam. Se você tem artrite reumatoide ou outra doença inflamatória ou outra doença autoimune, o que você vai poder fazer junto com o seu nutricionista é uma dieta de exclusão, e aí você vai avaliando com o passar do tempo se a exclusão de determinados alimentos realmente beneficia o seu organismo, por exemplo, diminuindo a dor e o inchaço. Além da vitamina D e do ômega 3, converse com seu médico ou com seu nutricionista sobre a necessidade de suplementação de condroitina e de glucosamina. Esses dois componentes fazem parte das cartilagens e alguns estudos mostram que a suplementação dos mesmos pode também trazer algum benefício durante o tratamento da artrite reumatoide. Agora, o ideal mesmo é combinar diversas estratégias. A alimentação ajuda, existem medicamentos que também ajudam e existem também estudos mostrando que a prática de yoga pode ser interessante para esses pacientes, melhorando a qualidade de vida e a disposição. Esse estudo de 2015 mostrou que durante o ano em que os pacientes com artrite reumatoide praticaram yoga, eles tinham menos edema e menos rigidez nas articulações. E esse outro estudo de 2017 mostrou que a prática é segura para essas pessoas. Elas às vezes precisam de alguma ajuda, por exemplo, elas podem precisar usar bloquinhos durante a prática, ou usar uma cadeira, ou usar faixas para que elas possam fazer determinadas posturas, mas não tem problema nenhum. O importante é praticar. Depois que JK assume, né, estourou uma revolta, um levante na cidade, lá no interior do Pará, né, na cidade chamada de Jacareacanga, né, esse era o nome da cidade. Era o pessoal da aeronáutica, né? O pessoal da aeronáutica tinha muita gente udenista, né? E um tal de Major Veloso foi um dos líderes, ele era major e aviador, né? Ele era um dos líderes desse movimento, né? Mas a parte substancial da própria aeronáutica do Exército, né, se colocaram contra e o movimento acabou sendo abafado, né? JK cometeu um grande erro, porque para conciliar, para não
atritar mais, né? Achou que anistiando todos aqueles que tentaram o levante, eles ficariam sossegados e tal, aprenderiam, né? Com aquela derrota e tudo seria estancado. Mas não foi isso, né? Tanto é que depois, em 1959, já quase no final do governo JK, aí tivemos em 59 um outro movimento similar ao de Jacareacanga. Aquele pessoal também da aeronáutica, né? O major aviador João Paulo Bournier, que vai ter uma intensa participação no golpe e depois ao longo da ditadura, né? Político, militar e empresarial, e ele então é um dos líderes desse levante na cidade de Goiás, né? Chamada de Aragarças. A mesma coisa. Houve repressão e depois foram anistiados, né? Aí depois, quando foram anistiados, alguns saíram, né, do Brasil, mas depois voltaram já na época do governo que substituiu o JK, que foi o governo Jânio Quadros. Ninguém passa pela tortura impunemente. Você passa a enxergar as possibilidades do mal. A humanidade é capaz de atrocidades, são difíceis de narrar. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Tem um poema, Pés descalços sobre a terra, força da seiva e do sonho, meninos da liberdade, plantam nas covas do vento a estrela da vida nova, até que a fúria do povo, a correnteza do mar, arraste todas as cercas, liberte de toda morte a terra de semear. E fui militante de uma organização clandestina, a Ação Libertadora Nacional, fundada por Carlos Marighella. E eu, depois de 3 anos de clandestinidade, de 1969 a 1972, eu caí nas garras da repressão. Naquela época, as prisões dispensavam mandados. Portanto, tratavam-se basicamente de um sequestro. Eu passei pelas mesmas experiências que literalmente todas as pessoas, todos os companheiros e companheiras que militavam passaram naquele período. Porque a tortura no Brasil não era uma eventualidade, não era exceção. Era uma regra. Então, antes de qualquer pergunta, de qualquer busca de informação, você era submetido a uma pancadaria. Estudos têm mostrado que jantar cedo está relacionado a maior perda de peso. Um exemplo é esse estudo
em inglês, publicado pela Universidade de Nottingham, onde eles pegavam 2 grupos de pacientes e colocavam na mesma dieta hipocalórica, com a mesma recomendação de atividade física. A única diferença é que eles separavam o grupo que jantavam tarde, que eram das 10 às 10h30, e o outro grupo jantava cedo, que era das 7 às 7h30. E teve um resultado surpreendente que mostrou que o grupo que jantava cedo, ele emagrecia por volta de 6,74 quilos em média ao decorrer de 12 semanas, e o que jantava tarde emagrecia 4,81 quilos. Ou seja, uma diferença de 30% somente pela mudança do horário da alimentação. Ou seja, mostrando que com a mesma dieta, com a mesma atividade física, se você jantar cedo, você emagrece mais, e um resultado melhor de 30% pelo menos. Já há alguns anos, outras pesquisas têm demonstrado que tem hábitos que são muito ruins para a saúde. Quais são esses hábitos? É dormir tarde, jantar muito à noite e jantar tarde. E esses hábitos estão relacionados às doenças, como obesidade, doenças cardiovasculares, piora da dislipidemia e até mesmo câncer. O que acontece? O que acontece é que nós temos um relógio biológico com ritmos hormonais, inclusive sendo influenciado pela luz, sendo influenciado pela alimentação. E quando você tem um ritmo desregulado, você jantando tarde, comendo muito à noite, você tem esse ritmo desincronizado, e isso está associado a doenças metabólicas. Agora, quando você tem um ritmo regulado, com uma rotina de dormir cedo, comer menos à noite, você tem um ritmo biológico sincronizado, e isso está relacionado à saúde e a menos doença. Uma outra pesquisa também muito interessante foi essa, que eles pegaram vários pacientes que tinham síndrome metabólica e obesidade, ou seja, a única intervenção não mudava a qualidade alimentar, e sim só a restrição de horário de colocar os pacientes 14 horas de jejum, um repouso alimentar, sendo um jantar super cedo, que demonstrou que a maioria dos pacientes emagreceu, melhorou a pressão, melhorou a glicose, melhorou o colesterol e melhorou os índices inflamatórios, ou seja, melhorando a saúde e também o emagrecimento. Em 64 e de lá para cá, o que tivemos na verdade? Primeiro, que não foi um golpe empresarial militar, como colocam, foi um golpe estrangeiro do Império do Capital, os Estados Unidos à frente. Primeiro, isso está mais do que provado. Que veja-se o caso de Marighella, está aí livros sobre o Marighella, né? O Magalhães, Mário Magalhães, mostrando que Marighella, por exemplo, estava o tempo todo com a CIA junto dele. A CIA pagava até a gasolina do Marighella. Está no Mário Magalhães, leiam. Um livro importante até sobre isso. E por que não prenderam logo o Marighella, deixaram de se deteriorar? E tinha outros infiltrados. Por quê? Porque interessava a eles uma fachada de violência, o que Marighella fazia, para justificar mais repressão, mais domínio sobre o Brasil. E o que assistimos agora, recente, em 23, aquilo tudo? Assistimos que inconformados e sem entenderem a situação, e sem entenderem por que Biden apoiou Lula, porque Lula é um homem do sistema, como dizia o Leônidas Gonçalves, ex-ministro militar. O Lula é um homem do sistema. O Lula foi o salvador do capitalismo brasileiro, como dizia Delfim Neto. Lula impediu uma ida maior à esquerda. E por isso ele, na verdade, ele é apoiado até hoje por frações do bloco de poder americano, inclusive a liderada por Biden. Nem isso entenderam. E insistiram no governo Biden em dar o golpe militar. Talvez, se fosse do governo Trump, e com o governo Trump, o golpe tivesse sido êxito, como outras manobras, inclusive eleições. Mas o Biden, na verdade, e atrás dele uma fração política do bloco de poder americano, impediu a vitória de Bolsonaro e o golpe que iam dar. E o que aconteceu nesse primeiro? Esses militares, esses generalecos,
traíram, incentivaram aquele povo, garantiram o povo nas portas do palácio e no final não tiveram coragem de ousadamente tomar o poder, indo até o final disso. O Bolsonaro correu para os Estados Unidos e eles correram para suas casas e largaram o povo na mão lá. Uma verdadeira traição. Aquele povo humilde, simples, que tem sido enganado pelas cruzes na mão e por esses métodos nazistas, porque Hitler fazia o mesmo. Só que aqui são tão covardes que não tem nem a coragem de fazer o que Hitler fez. Quando esteve preso, inclusive, e assumiu uma série de posições lá, e que ele assumiu. Declarou, escreveu um livro na prisão, e disse, nem isso. Então, são os imitadores de Hitler fajutos, brancalhões, brincalhões, uma verdadeira tristeza, uma vergonha. Uma vergonha. E agora se fala o que? Anistia não. Claro que não se pode dar anistia a essa gente. Fizeram desgraçar o país todo nessas últimas décadas. O que eles têm que fazer? Não só não dar anistia, como mais ainda, eles têm que pagar, indenizar o povo brasileiro pelos danos morais, materiais que causaram, utilizando os quartéis, esses anos todos de quartéis, mobilização de povo, mídia, palácios e tudo, esses anos todos para causar um dano moral, antidemocrático, antinacional, anticonstitucional. Eles traíram a nação e a Constituição brasileira. Olá pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios para a nossa cervical. Bom, são exercícios rápidos que dá para a gente fazer tanto sentado quanto em pé. De preferência que nós façamos eles em pé. Bem, primeiro movimento que eu preciso para o meu corpo é abrir os ombros. Abrir os ombros para já começar a possibilitar a movimentação da minha cervical. Primeiro movimento é jogar o meu queixo para frente e voltar por 5 vezes. Então eu jogo para frente e volto por 5 vezes. Segundo exercício é fazer o movimento contrário, jogar para trás a minha cabeça, o meu pescoço. Quantas vezes? 10 vezes. Por que 5 vezes para frente e 10 vezes para trás? Porque no dia a dia nós já jogamos, a maioria dos nossos movimentos é para frente. Então eu tenho que quebrar essa tensão anterior jogando para trás. Então, peito aberto, ombro aberto e jogo 10 vezes para trás. Nossa indicação para essa semana é O Menino que Descobriu o Vento, realizado em 2019 e baseado na história de William Kankwamba. Os moradores de Malawi, um pequeno país da África, passam por um período intenso de chuva, o que os impossibilitam de trabalhar na colheita. Quando as tempestades acabam, a seca toma conta do local e piora a situação, levando pessoas a morrer de fome sem a ajuda do governo. Apesar dessas dificuldades, William encontra na ciência uma forma de enfrentar a seca e continuar tentando, de todas as formas possíveis, construir um moinho de vento feito de sucata. Malawi, com 85% da população rural, é considerado um dos países menos desenvolvidos do mundo e é altamente prejudicado com as mudanças climáticas. O filme ainda aborda as questões culturais e políticas da época,
mostrando a mistura da tradição folclórica do seu povo.